sessão solene. Pegue, junte tudo, passe vaselina. Enfim, só que meta no tanque de gasolina.
fosse conhecida como Heloísa Helena. Mas quando tu tá junto com esse bando de cafajestes, eu percebi que não é a senadora. Mas, claro, tem a técnica, né, que foi utilizada, que exigia atenção. Atenção, concentração, mas eu acho que o recado foi bem claro. Se tu tivesse que resumir a mensagem que eles tentaram transmitir sem palavras, como é que tu resumirias? Num primeiro momento nós vimos o quê? Os nossos políticos, com a sua atitude de sempre, né? Festiva, captando nossos votos, fazendo promessas. Ou seja, deveriam cumprir o papel de representar os anseios dessa sociedade e de encaminhar soluções para os seus problemas e organizar a vida de modo que as pessoas possam viver com dignidade. Muito bem. Num segundo momento nós vimos o drama da população, ou seja, o seu cotidiano afetado por uma crise, responsabilidade, ou melhor, fruto da irresponsabilidade justamente dessas elites governantes. E, fechando o trabalho, o Fernando, alguém já disse que de Fernando em Fernando o país vai afundando, e é verdade. O Fernando, então, foi viajar e o FMI, eu te disse, muito satisfeito, já que o país cumpre com as exigências do capital especulativo, dos interesses econômicos instalados no país, quer dizer, enquanto a população vai sofrer na pele as dificuldades resultantes dessa crise, os interesses que controlam a nossa economia continuam satisfeitos. Em resumo, esse país é organizado, e a questão energética hoje nos mostra isso, é organizado não em função dos interesses da maioria da população e da sociedade. E esse governo não representa, não exatamente aquilo que deveria representar, ou seja, a vontade do povo, e sim os interesses, eu te disse, que controlam a nossa economia, que sugam a riqueza do nosso país, e para atender esses interesses, se não fosse necessário, né, impor sacrifício para a população, ainda poderíamos até admitir. Mas a gente está vendo, no nosso caso, o sul do Brasil está poupado dessa situação por circunstâncias que a gente sabe. Mas vai existir, e a gente está vendo na mídia, então a culpa é de São Pedro, aliás, alguém disse também São Pedro Malan, se for o caso. Que a questão de distribuição de chuvas, tudo isso pode ser previsto, ou seja, temos uma ciência que prevê a quantidade de chuvas, a questão das reservas de água e tudo mais, tudo isso poderia ter sido já, assim, há muito tempo encaminhado a solução desses problemas. Não foi porque esse país está preso a determinadas amarras, ou seja, para priorizar o pagamento da dívida, para priorizar as exigências do Fundo Monetário, que representam os interesses das multinacionais, dos Estados Unidos especialmente, o país vai se organizando em função dessas exigências, mesmo que isso implique mais recessão, mais desemprego e a dificuldade que a gente percebeu em alguns exemplos aí do dia a dia da população. Achei bem significativo aquela companheira tomando banho de canequinha furada. Isso que é só uma das coisas, né, que afeta o nosso dia a dia. É só um exemplo, né? Na verdade é uma questão muito mais séria, muito mais grave, compromete o desenvolvimento do país, compromete o acesso a emprego, a oportunidades, a uma vida digna. Quer dizer, é uma pouca vergonha mesmo, resumo. E pior de tudo, se fosse uma situação que não pudesse ser evitada, mas podia, se existisse compromisso realmente com a sociedade. De modo que, se tu encarares e vais encarar questões, e de repente até numa redação, numa questão discursiva, não tenha medo de fazer referência clara. É um problema político que gerou a crise energética no país, e não exatamente problemas econômicos, climáticos ou coisa parecida. Problema político significa que não foram priorizados os investimentos necessários. Até me permitam, vou entrar numa reflexão um pouco mais aprofundada, mas a questão é a seguinte: todos os setores de infraestrutura no país, eles foram privatizados, e essa é uma exigência, lógico, do FMI, dos interesses econômicos instalados no nosso país. As bases do desenvolvimento econômico do Brasil moderno, foram lançadas na era Vargas com intervenção do Estado, de modo que a produção de energia, estradas, comunicações, tudo isso foi implementado no país por iniciativa do Estado para lançar as bases da expansão industrial, da modernização econômica do país. Enquanto foi necessário e conveniente. Nos dias de hoje, o Estado deve sair de campo para dar espaço para a especulação, para a iniciativa privada, para os grandes interesses econômicos. Só que acontece o seguinte: setores como as telecomunicações, por exemplo, foram privatizados e foram absorvidos pelo capital estrangeiro
por um motivo muito simples. O governo conduziu a privatização de modo a garantir para essas empresas lucros imediatos, porque eles colocaram as tarifas lá nas alturas antes de privatizar, enxugaram os custos dessas empresas e facilitaram a compra delas. Nós emprestamos dinheiro para os estrangeiros que compraram as nossas empresas. Eles compraram com o nosso dinheiro, compraram com moeda podre, que é pior ainda, ou seja, pagaram um preço irrisório por aquilo que na verdade é o patrimônio de toda a sociedade brasileira. Só tem um detalhe, setores como o setor energético exigiriam investimentos a longo prazo. E isso não interessa ao capital especulativo, que quer chegar no Brasil e ganhar rápido e fácil, e sem risco. Como esses setores não interessaram de imediato, eles exigiriam investimentos do próprio Estado. Mas o governo brasileiro, todo o dinheiro que ele consegue arrecadar, ou seja, poupar, isso quer dizer, cortando gastos com a saúde, com a educação, aumentando a carga tributária sobre pequenas e médias empresas e não sobre as grandes multinacionais e bancos. Mas enfim, tudo que ele consegue poupar é destinar para o pagamento da dívida. Essa é a prioridade. E por isso não foram feitos os investimentos necessários para que o país pudesse produzir mais energia e manter seu ritmo de crescimento econômico. Resumo, como eu te disse agora há pouco, não é fruto de problemas climáticos, nem de qualquer outro fator. Ou até podemos dar peso a outros fatores, mas o fundamental é a responsabilidade política, ou seja, esse foi o principal fator que desencadeou a crise. A irresponsabilidade dessas elites e a submissão desse país aos interesses externos. Muito obrigado pela participação. Custou para o pessoal que apresentou o trabalho aqui várias horas de ensaio, de reflexão. Ou seja, foi uma coisa que custou bastante esforço para eles. Por isso eu quero de novo agradecê-los. Achamos também que seria complicado, mas quem nos desafiou para isso é complicado, mas vale a pena, foi o Augusto. Então eu quero fazer aqui também um agradecimento especial. Obrigado por ter vindo. E nós poderíamos abrir um espaço para um debate, uma reflexão. Vamos fazer isso oportunamente no horário das 18 horas. Mesmo assim, eu acho que tem algumas Adores, por exemplo, que quer fazer uma colocação. Por favor. Pessoal, eu fui aluna desse curso, hoje eu faço sociologia na Universidade Federal e eu caí aqui por acaso. Eu vim falar com a Eliana e a Michelle me convidou para subir para assistir. E acho que é muito clara a mensagem que os colegas de vocês trazem e eu queria fazer um convite aos colegas que também se apresentaram. Eu componho a organização do Grito dos Excluídos, que se apresenta na Semana da Pátria, precisamente no dia 7, depois do desfile militar. Eu gostaria de convidá-los a se apresentarem na frente do altar da Pátria. Desculpa. Tchau.